Secretário dos Estados Unidos chega ao Brasil para encontro com Lula em meio à polêmica com Israel. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. No YouTube. Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, desembarca em Brasília nesta terça-feira, 20, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. A visita ocorre em meio a uma crise diplomática desencadeada pelas declarações de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. A previsão é que o encontro entre os dois ocorra na quarta-feira, 21. A agenda do secretário ainda inclui a participação em reuniões do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Durante a crise, o chefe do executivo brasileiro comparou o conflito na faixa de Gaza ao massacre de judeus no Holocausto, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, e classificou a ação de Israel como genocídio. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, disse Lula. Vale destacar que Antony Blinken é judeu, e seu padrasto sobreviveu ao Holocausto. Em outubro, após um ataque do Hamas que iniciou a guerra, Blinken visitou Israel para expressar apoio ao país. Apresento-me a vocês não apenas como secretário de Estado dos Estados Unidos, mas também como judeu, afirmou durante viagem a Tel Aviv. Externou o que está no imaginário de muitos de nós, diz coletivo de judeus sobre falas de Lula. O coletivo Vozes Judaicas por Libertação emitiu uma nota em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, por suas declarações comparando o que ocorre na faixa de Gaza ao Holocausto, conforme informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A contradição do povo judaico ser ora vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou o que está no imaginário de muitos de nós, afirma o texto. Apoiamos as colocações do presidente Lula e cobramos que a radicalidade de suas palavras seja colocada em prática. O coletivo diz também que a comparação entre genocídios é sempre complicada e que não há como estabelecer qualquer hierarquia, mas afirma que as falas do chefe do executivo são de grande importância, as palavras têm poder. Se a forma como Lula se expressou na ocasião foi pouco cuidadosa, tropeçando justamente neste ninho de comparações forçadas, sua fala tem o objetivo de atingir a imaginação e provocar uma crise moral. Sobre Israel. Vale destacar que o Vozes Judaicas por Libertação vai na contramão de outras entidades da comunidade judaica brasileira que criticaram as declarações do petista, como a CUNIB, Confederação Israelita do Brasil, e a Federação Israelita do Estado de São Paulo. A CUNIB afirmou que o governo-chefe do executivo brasileiro abandona a tradição de equilíbrio e a busca de diálogo da política externa brasileira, enquanto a Federação Israelita do Estado de São Paulo lamentou a fala do presidente. O governo Netanyahu acusou o líder brasileiro de banalizar o morticínio nazista ao compará-lo com a situação em Gaza. Os comentários de Lula ocorreram durante a coletiva que o petista concedeu a jornalistas pouco antes de deixar a Etiópia e retornar ao Brasil. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, disse Lula ao criticar a decisão de países ocidentais de suspenderem os aportes para a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, UNRWA, na sigla em inglês. Dando um passo além nas contínuas denúncias dos crimes cometidos por Israel contra os palestinos, o presidente Lula causou furor ao fazer uma comparação entre o que ocorre hoje em Gaza e o que Hitler fez com os judeus durante o nazismo. A comparação entre genocídios é sempre delicada, pois a experiência vivenciada por cada povo afetado é inigualável. Cada um representa uma narrativa singular e dolorosa na história das comunidades vitimadas. Logo, não há como estabelecer qualquer hierarquia entre genocídios. É impossível estabelecer uma métrica objetiva para determinar o pior genocídio da história. Categorizar historicamente vítimas maiores ou menores é uma perigosa armadilha de reprodução de racismo.
A contradição do povo judaico ser ora vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou o que está no imaginário de muitos de nós. Uma comparação que causa muita dor a judias e judeus de todo o mundo, que tiveram as suas vidas cindidas pelo genocídio dos judeus na Europa, e agora veem um crime similar sendo cometido, supostamente, em seu nome. Enquanto coletivo de judias e judeus, temos antepassados que foram vítimas do Holocausto nazista, e entendemos que nosso imperativo ético é nos posicionarmos contra o genocídio do povo palestino e contra a utilização da nossa defesa como justificativa. Se a criação e fundação de um Estado judaico foi uma medida de sobrevivência num mundo sitiado, ela logo se tornou um pesadelo. O Estado de Israel não trouxe emancipação verdadeira aos judeus, pois a sua existência é mantida às custas da negação da autodeterminação dos palestinos. As lideranças israelenses seguem promovendo um massacre contra palestinos e ainda ameaçam a vida de judeus e judias em todo o mundo. Israel representa hoje a maior fonte de insegurança para todos os judeus do planeta ao usar nossa identidade como fachada e justificativa para sua campanha de terror. Por isso, defendemos e acreditamos que as palavras de Lula são de grande importância, pois levantam questões relacionadas à urgência da ação, como um chamado definitivo dirigido a todos para agir diante do que ocorre em Gaza neste momento. Frente à incapacidade da ONU e de várias organizações internacionais em conter a violência perpetrada por Israel em Gaza, destaca-se a importância vital da postura demonstrada por líderes internacionais como Lula, que levantam suas vozes contra o que é já considerado por incontáveis especialistas como um genocídio contra o povo palestino. As palavras têm poder. Se a forma como Lula se expressou na ocasião foi pouco cuidadosa, tropeçando justamente neste ninho de comparações forçadas, sua fala tem o objetivo de atingir a imaginação e provocar uma crise moral sobre Israel. O pedido de impeachment protocolado pelos deputados bolsonaristas é uma medida descabida, assim como as acusações de antissemitismo, cujo real objetivo é deslegitimar o governo e a diplomacia brasileira. Não acreditamos que judeus brasileiros estão em risco por causa de sua declaração. Apoiamos as colocações do presidente Lula e cobramos que a radicalidade de suas palavras seja colocada em prática. Seria um gesto diplomático de relevância gigantesca romper todas as relações entre o Estado brasileiro e Israel, em especial as relações militares que também fortalecem a barbárie em terras brasileiras, com a compra de armas e tecnologias de controle social que são usadas para atingir a vida do povo negro nas favelas. Convocar o embaixador brasileiro em Tel Aviv foi um passo ainda insuficiente nessa direção. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Por fim, convidamos a todas e todos, mas principalmente ao governo brasileiro, a atender às demandas do Movimento Internacional de Boicote, Desinvestimento e Sanções, BDS, liderado pelas bases da sociedade civil palestina. O povo palestino tem pressa e nossas ações têm poder.